Olá pessoal, eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você hoje no canal. E hoje nós vamos falar do resumo dos livros do Antigo Testamento, onde se conta a história de Deus, do trabalhar de Deus para recuperar o seu povo que caiu na corrupção do pecado e dos erros. Por exemplo, vamos começar do livro de Gênesis. Comentário devocional deste capítulo de Gênesis. Temos a mais longa aleatória da Bíblia. A prostituição é a metáfora mais sequente dessa história bíblica. Através dela, nós percebemos a infidelidade de Jerusalém ao Senhor. Através dela é comparada a ilegalidade ao Senhor de uma prostituta. Quem somos? Os membros da Igreja de Cristo, do projeto que Deus criou em toda a história. Dos santos dos últimos dias, forma-se uma comunidade diversificada de pessoas em todo o mundo que tem fé em Deus e no seu próprio Filho, Jesus Cristo. Nossa história, quando Jesus ainda estava na terra, ele organizou a sua igreja, que é o seu projeto de recuperação da humanidade, certo de que ele veio para salvar um povo perdido que estava na lama da corrupção e da prostituição. O final do livro de Oséias demonstra a grandeza do amor de Deus para conosco. Restaura todo o seu povo e se esquece dos seus erros, quando eles novamente se aproximaram-se dele com o coração aquebrantado e arrependido, e ainda faz referência à vinda do Filho de Deus, o Messias da tribo de Israel. Daí, antes, há 700 anos, e ainda Oséias é citado no Novo Testamento. O livro de Oséias tem as visões e as profecias que foram citadas de Ezequiel, a quem o Senhor Deus chamou para ministrar aos judeus que foram cativos da Babilônia. Este livro mostra claramente que o Senhor está consciente do seu povo aonde quer que eles estejam. O livro de Jó tem um relato de um homem íntegro que permaneceu fiel. Foi um testemunho do próprio Deus citado com respeito à vida de Jó. Mesmo em meias provações, a experiência e o relato da história de Jó nos ajuda a refletir sobre perguntas difíceis com respeito à causa do sofrimento, a fragilidade da resistência humana e os motivos para que todos creiam em Deus. Mesmo assim, quando a vida parece ser injusta. O livro de Salmo é um livro de oração e de experiência da Bíblia. Ele contém registro de história de oração de longos períodos da história de Israel. Entre os anos de 1000 a 333 a.C., e diversos autores escreveram este livro para se mostrar bem claro. Era usados pelo povo de Israel nas orações e reuniões do povo judeu. Já Eclesiástico é um livro de sabedoria da Bíblia, que explora todos os problemas do sentido da vida humana. O autor analisa toda a sua própria vida e o mundo em sua volta, mostrando a inutilidade de muitas coisas que as pessoas ainda não confiam. O livro também tem muitos conselhos sábios para o nosso dia a dia e nos aponta para o verdadeiro sentido da vida, que é Deus, Jesus Cristo,
o caminho, a verdade e a vida. Já o livro dos Provérbios nos serve para entender a sabedoria de Deus e o caminho da vida de forma bem clara e objetiva. Ele também nos ensina a caminharmos com menos erro, mais leve, mais suave, ou seja, de uma forma mais leve e mais prática. O provérbio é bem claro que nós sabemos que não é nem um livro de autoajuda e nem muito menos receita de bolo. O livro de Zacarias contém descrições de visões concernentes, que é a reconstrução de Jerusalém e o grande templo. A coligação da Israel desperta um triunfo dos seus próprios inimigos. O livro culmina na profecia do ministério mortal do Salvador e seu retorno final em glória. Por intermédio do profeta Malaquias, Deus abordou o declínio do comprometimento dos judeus para com Deus. O Senhor instruiu seu povo do convênio da volta a Ele, trazendo os seus dízimos e as suas ofertas com mais facilidade. E Ele prometeu abençoar e ajudar aqueles que assim fizessem. O livro de Joel já se concentra nas próprias profecias de Joel. Fez depois que a terra de Judá fosse atingida por uma grave sequidão e uma grande praga de gafanhotos. Essas profecias falam de diversos sinais que precedeu-se a segunda vinda do Senhor, especialmente de uma grande efusão do Espírito de Deus sobre toda a carne. O livro de Ageu registra o mandamento dado pelo Senhor ao judeu para que renovasse o seu empenho de construir o templo. Os judeus obedeceram à palavra de Deus dada por intermédio do profeta Ageu e conseguiram terminar o templo tão desejado. Já o livro de Neemias registra um período muito importante na história judaica, que incluiu a reconstrução da cidade de Jerusalém, que tinha sido destruída por Nabucodonosor, e a reedificação da vida espiritual dos judeus que tinham sido levados ao cativeiro. Quando os israelitas voltaram a Jerusalém, após a escravidão da cidade de Jerusalém, tinha encontrado a sua cidade totalmente em ruínas. Então, pessoal, esse é um pequeno relato das histórias desses livros, até a reconstrução da cidade de Jerusalém. Voltarei na parte 2 para concluir o resto do resumo de toda a história do Antigo Testamento. E fica por aqui o assunto do vídeo do jovem sonhador. Dê um joinha, se inscreva no canal e continue assistindo os nossos vídeos. Valeu!